Olá, meus irmãos. Que a doce paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e sobre a sua família. Eu sou a missionária Ana Paula Rosa e nesta manhã eu quero convidar a você para estar comigo durante alguns minutos, onde seremos edificados, encorajados e curados pela palavra viva do Senhor. No capítulo 2 do livro de 1 Samuel, nós encontramos uma situação muito triste do povo de Israel naquela época. Esse povo estava totalmente afastado da presença do Senhor, a começar pelos sacerdotes, entre eles os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que a Bíblia aponta como filhos de Belial, uma palavra hebraica que significa inútil. Ofni e Finéias já não tinham utilidade alguma para o Senhor. Coisa triste é quando a pessoa chega num ponto de tal carnalidade e iniquidade e inconsequência que o Senhor enxerga como alguém inútil. E assim eram eles. Eles roubavam as ofertas pacíficas do Senhor. E como se fosse pouco, ainda na porta da tenda da congregação, as mulheres faziam plantões e filas para se relacionarem sexualmente com eles. O pecado estava chegando às narinas de Deus como chagas podres. E o Senhor estava contemplando tudo aquilo e não ia deixar barato. E disso nós já tiramos uma grande lição. Não é porque alguém está fazendo o que é errado e nada momentaneamente parece estar acontecendo com ele, que quer dizer que Deus abre exceções, não leva em conta o que está sendo feito. Deus, ele chegou a usar o próprio sacerdote Eli para advertir os seus filhos, dizendo que eles estavam transgredindo a lei do Senhor e que a fama deles não era boa em Israel. As pessoas já estavam comentando. E a Bíblia também diz que Deus envia um profeta, fala para eles, eles não escutam, as pessoas começam a comentar, eles não se importam. Talvez você conheça alguém, ou talvez você mesmo seja assim, que faz as coisas e se alguém comenta, se as pessoas começam a dizer, aí vem a famosa frase, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Cuidado, se as pessoas estão comentando, pode ser um recado do céu para a sua vida, pode ser uma forma de uma demonstração de amor do próprio Deus para a sua vida. Mesmo com todos esses avisos, eles não se arrependeram. E numa certa ocasião, o povo de Israel estava num lugar chamado Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. E eles estavam lá prontos para travar uma batalha contra os filisteus. E eles estavam confiantes que seriam vitoriosos porque acreditavam que por servir ao Deus Todo-Poderoso, eles jamais perderiam a batalha. O grande problema é que eles se esqueceram que a vitória na vida de um homem, de uma mulher, de uma igreja, um ministério ou de um povo não é incondicional. Muito pelo contrário. A forma como nós nos conduzimos em santidade e retidão diante do Senhor é que condicionará o resultado de cada batalha. Porque Israel, enquanto guardava os mandamentos e as leis de Deus, era sim de fato um exército imbatível. Mas a partir do momento que eles esqueceram dos preceitos do Senhor, Deus então deixou de ter compromisso com aquele povo. Sabe por quê? Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. E sabe qual foi o trágico resultado dessa guerra? 30 mil israelitas mortos. Israel, derrotado, sai correndo, mas a tragédia não parou por aí não. Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, foram assassinados no mesmo dia e na mesma hora. Dava para ficar pior? Dava para ficar bem pior. Porque a Arca da Aliança fora tomada e levada pelo povo inimigo, pelo exército dos filisteus. Ofni e Finéias estavam mortos. A derrota daquela guerra trouxe consequências gravíssimas para o povo de Israel. Mas a pior de todas elas foi a arca ter sido roubada. Um homem da tribo de Benjamim se encarrega de dar essa triste notícia. E a Bíblia diz que quando ele menciona que a Arca da Aliança foi tomada, naquele momento, a Bíblia diz que Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho e olhando como quem esperava, porque o seu coração estava temendo pela Arca de Deus. Naquele momento, Eli cai para trás daquela cadeira, quebra o pescoço e morre.
Porque assim como Eli, o povo de Israel, como ninguém sabia o que significava a presença ou a ausência da Arca da Aliança no meio do povo. E o pior ainda estava por acontecer. Porque quando a glória sai do arraial, a bênção sai também. A mulher de um desses sacerdotes, a mulher de Finéias, estava grávida e naquele momento, ao ouvir as notícias, começou a sentir dores de parto e começou a dar à luz e a morrer durante aquele parto. E as mulheres tentavam a animar e a amparar, dizendo que ela tivera um filho, mas ela só clamava: aonde está a glória? A glória se foi. Nem o nascimento de um filho homem, que naquela época era sinal de honra, supriu a dor de saber que a glória de Deus havia ido embora. Essa mulher entendia que nada substituía a glória de Deus no meio do arraial e na vida dela também. O marido dela podia até ser um sacerdote iníquo, mas ela era uma mulher de Deus. E antes de morrer, ela olha para o filho e diz: ponha nele o nome de Icabô, que significa porque se foi a glória de Deus. E ela morreu dizendo esse nome, Icabô, Icabô, para que nos anos seguintes, cada vez que alguém pronunciasse esse nome, servisse de memorial ao acontecimento trágico daquele dia. Veja só quanta desgraça. Tudo isso porque a glória de Deus foi embora. E quando isso acontece, quando a glória de Deus se afasta, a morte, a maldição, a falência, a derrota, a tragédia, tudo aquilo que é oposto à proposta da vida abundante que o Senhor tem para nós, toma o lugar e ocupa o espaço. Israel, por sua vez, conseguiu viver 40 anos sem a glória de Deus. Para te falar a verdade, eu não sei nem como eles conseguiram essa proeza, porque eu não me imagino vivendo um só dia sem a glória de Deus. Isso, para mim, pelo menos, seria insuportável. E durante esses 40 anos, se formos vasculhar a história de Israel, só veremos fome, tristeza, vergonha, fuga nas batalhas, só derrota, nenhuma conquista. Isso nos ensina que nós só avançamos vitoriosamente se a glória de Deus estiver conosco. A minha oração é que o nosso Pai de amor lhe dê a direção e o discernimento para que você tome as decisões certas hoje e que todos os desafios que porventura surgirem, que a mão do Senhor te ajude a vencê-los. E que durante todo esse dia você possa desfrutar do cuidado de Deus e da sua provisão diária. Muito além.
Eu não poderia deixar de te encorajar a compartilhar com alguém essa palavra que o céu nos enviou. Se deixe ser usado por Deus para abençoar outras pessoas. Eu gostaria de te pedir para que se inscreva em nosso canal. Dê o seu like clicando no joinha e ative também o sininho de notificações para que o YouTube entenda que esse conteúdo é interessante para você. Continue comigo amanhã, caso essa seja a vontade de Deus. Até mais e um grande abraço.